Eu assisti porque eu não sabia para quem eu ia torcer. Se eu ia torcer para o Superman ou se eu ia torcer para o Batman, porque os dois são heróis da minha infância. Eu falei, mas Superman lutando com o Batman? Eu já pensei, o Batman não dá nem para o começo, né? Mas o Super-Homem não suporta a Kryptonita. E o Batman é inteligentíssimo, ele vai usar a Kryptonita contra o Superman. Foi o que eu percebi. Então, mas tem uma coisa que eu comecei a fazer uma avaliação entre os dois. O Superman, ele é mais ético, ele é mais sensível, e apesar dele ser de Krypton, ele é mais humano. Ele é mais humano do que o Batman, né? O Batman é sinistro, oculto e vingador, né? Os dois, mas eu gosto dos dois, porque os dois são mocinhos. Então eu falei assim, bom, então eu vou torcer para aquele que momentaneamente estiver apanhando. Quem no momento estiver mais fraco, eu torço. Eu descobri que é por isso que eu sou corintiano. Está explicado. Hoje o Corinthians está bem, mas eu sou da época que o Corinthians só apanhava. Eu fiquei 24 anos esperando o Corinthians ser campeão. Então a gente tem uma tendência de torcer para o mais fraco. Sempre é assim, né? Eu não sei quem ganhou a Eurocopa hoje, mas eu torci muito para Portugal. Nossa, que legal, Portugal ganhou. E sem o Cristiano Ronaldo. Quer dizer, o cara mais chato do mundo caiu fora. Quer dizer, é de Deus um negócio desse. Gostei bastante disso. A gente sempre torce para o mais fraco, não é verdade? Sempre você torce para o mais fraco. Aí veio na minha mente, né? E eu comecei a me lembrar de um homem de Deus que eu considero ele um cara que eu torço por ele. Eu quando leio na Bíblia sobre esse homem de Deus, eu torço para ele. Eu falo, pô, esse cara é bom. Esse cara, eu seria muito parecido com ele. Eu acho que eu me identifico bastante com Pedro. Eu tenho uma identificação com Pedro muito grande. Muito grande. Eu acho que se eu tivesse no barco, eu pularia para andar nas águas. Eu acho que eu ia afundar. Eu acho que eu ia pedir socorro. Eu acho que eu ia tomar a frente de Jesus na hora que Jesus estivesse falando. É coisa típica de Pedro. Você está ali com Jesus, Jesus ali todo em glória, e você toma a frente e começa a falar, ao invés de deixar Jesus falar. Mas eu também me lembrei de um companheiro de Pedro, e eu fiz assim como o Super-Homem versus Batman, eu fiz um comparativo entre duas pessoas que andaram com Jesus. Um que venceu e um que perdeu. E eu nessa noite eu quero fazer um comparativo com você sobre Pedro e sobre Judas. E você vai perceber que eles não são tão diferentes como a gente imagina. Toda vez que a gente fala de Judas, a gente já fala, nossa, esse cara foi para o inferno porque se matou. E por muito tempo na minha vida, eu pensei que todos que se matassem iam para o inferno porque se matou. Porque eu olhava para Judas e eu tinha esse entendimento. Hoje eu não tenho mais esse entendimento. Eu não acho que quem se matou vai para o inferno. Eu entendo que graça é graça. A graça que me salva estando vivo é a graça que salva o cara que se matou. Eu não levo mais isso em conta. Eu não sou juiz nem de vivos e nem de mortos. Nós precisamos da graça de Deus, que vamos chegar até a velhice. Aqueles que morreram antes vão precisar da graça de Deus. Todos nós vamos precisar. Então eu não penso mais assim. Só que nesse caso eu não consigo torcer pelo mais fraco, né? Não consigo torcer para Judas. Eu ainda continuo admirando Pedro. Mas uma coisa comum entre os dois é que os dois morreram. Tanto Pedro morreu, como Judas morreu. Se pelo menos Judas, né, não tivesse morrido, tivesse subido numa carruagem de fogo, como Elias, pô, o cara, né? Não, mas ele morreu, e Pedro morreu crucificado de cabeça para baixo. Se Judas colocou uma corda no pescoço e se abriu no meio, como diz a Bíblia, Pedro foi crucificado de cabeça para baixo.
A morte veio para os dois. E aí eu pergunto, quem foi pior na sua vida? Não na morte, mas quem foi pior na vida? Pedro ou Judas? Se eu perguntar sem dar a explanação que eu vou dar aqui, quem pecou mais, talvez você diga, claro que foi Judas. Mas não. Não foi o que aconteceu. A diferença é que um teve continuidade no ministério e o outro não. O outro não teve continuidade. E a pergunta que eu quero lançar agora para você é: você deseja, meu amado, ter continuidade no chamado de Deus? Ou resolveu engavetar, segurar o chamado que Deus tem na sua vida? Você consegue enxergar o que Deus tem para você animar a sua vida naquilo que Deus tem para você? Ou o que está animando a sua vida são as coisas deste mundo? O que anima a tua vida? Porque uma das grandes diferenças entre Pedro e Judas é o que motivaram as suas vidas após Jesus ter ido embora. Pedro teve uma motivação e Judas não conseguiu mais ver razão para viver. Não teve mais razão. Amados, não dá para estabelecer um padrão sobre Deus de acordo com nenhuma lógica. Eu não posso pegar o que eu estou aqui conjecturando e dizer que isso é um padrão de Deus, que Deus vai fazer exatamente assim. Não, preciso deixar isso bem claro. Mas há uma ideia aqui que me fez pensar, e eu quero que você pense também. Quero que você pense na sua vida. Acho que olhando para Pedro e para Judas, analisando o resultado, se você quiser analisar o resultado final, os dois morreram. E a morte dos dois não foi legal. E vou dizer mais, a de Pedro foi pior que a de Judas. Porque morrer enforcado deve durar uns 3 minutos se não quebrar o pescoço. Agora morrer crucificado de cabeça para baixo, gente, vai tempo, hein? É tempo de sofrimento. Então, se eu for medir o resultado, se eu for medir pela morte, eu vou dizer que Judas foi melhor do que Pedro. Então vamos analisar Pedro. Pedro viu mais coisas de Jesus do que todos os outros discípulos. Mateus capítulo 17, versículo 1 ao 5, diz assim: 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, Tiago e João, seu irmão. Pedro está nessa. E os conduziu em particular em um alto monte, e transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias, falando com ele. Olha como eu disse que Pedro toma a frente. Moisés e Elias apareceu para falar com quem? Com Jesus. Quem que entra na conversa? Pedro. O que Pedro era? Entrão. Muito parecido comigo, não é verdade? Segundo a minha esposa, muito parecido comigo. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus. Para e pensa, raciocina comigo aqui agora. Jesus começa a ficar transfigurado. Amados, eu não sei que matéria tinha Jesus naquela hora. Não sei. Era uma matéria que nós não conhecemos, não sabemos. De repente vem Elias e Moisés na mesma matéria. Moisés morreu em cima do monte, e os anjos, e Miguel foi lá, pegou o corpo dele. Não sei o que fez com o corpo dele. Satanás veio e queria o corpo dele também, e eles lutaram para ficar com o corpo de Moisés. Elias, toma fala, Elias não morreu, pastor. Claro que morreu. Se ele entrou dentro de uma carruagem de fogo ou de carne, ele não podia mais ser. Eu vou pegar a charrete do caneio, vou botar você dentro e vou tacar fogo. Se você sobreviver, não tem quem sobreviva, não é verdade? Quando uma carruagem de fogo estava no céu, e Elias, a roupa dele já fica, e ele sobe, amados, ele já não estava mais em carne. A carne queimou ali, a coisa acabou ali.
E de repente aparece os dois com um corpo transformado, com uma glória modificada. Você imagina o que é isso? Que visão que é essa? E eles vêm do céu para ouvir Jesus. E Jesus entra na mesma glória que eles estão, e aí começa a conversar. E quem entra na conversa? O Pedro. O Pedro vai entrar numa conversa dessa. O enxerido do Pedro. Gente, o que esses caras estavam conversando? O que o Senhor estava conversando com esses caras? Aí entra Pedro. Fala assim, para a conversa, Senhor, peraí, eu tive uma ideia. Nós vamos fazer 2 tendas aqui em cima, porque nós não queremos sair daqui. Ele já decidiu por todo mundo. Nós não vamos sair daqui. Uma tenda é para o Senhor, uma é para Elias, uma é para vocês. Na hora que ele estava falando, uma voz do céu gritou, aponta para Jesus e diz assim, ó: esse é o meu filho amado. Tinha um cara falando besteira e o Rei dos Reis quietinho. Uma voz do céu põe as coisas em ordem, diz: esse é o meu filho amado, escutem esse. Como se Deus estivesse falando: não escuta esse aqui não, que esse aqui entrou na hora errada. Esse não. Então Pedro toma a palavra e diz: Senhor, é bom que estarmos aqui. Se queres, lançamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: este é o meu filho amado, a quem me comprazo, escutem ele. Escutem ele. Ele vai querer vir com você? Não. Amados, num dos momentos mais sobrenaturais que tem na Bíblia, quem que Jesus leva? Pedro. E há outras vezes que Jesus faz a mesma coisa. Jesus teve 12 discípulos, 3 ele mostrou mais do que todos, e Pedro era um desses 3. E Lucas capítulo 12, versículo 47 e 48, tem uma palavra do Senhor que pesa sobre Pedro. Diz assim, ó: e o servo que soube a vontade do seu Senhor e não se aprontou, nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. Mas o que não soube e fez coisas dignas de açoite, com poucos açoites será castigado. E aí diz: e a qualquer que muito for dado, muito se lhe pedirá, e ao que muito se lhe confiou, muito mais se lhe pedirá. Deus pede mais para quem Ele dá mais. Amados, se Deus te deu mais riquezas do que outras pessoas, Ele pedirá a você mais riquezas. Se Deus deu a você mais entendimento do que a outras pessoas, Ele pedirá a você mais entendimento, mais compreensão. Deus cobrará mais de quem Ele deu mais, sempre. Então, como Pedro viu Moisés e Elias, ele recebeu muito mais do que os outros. Então muito mais seria cobrado de Pedro. Quero dizer que Judas não viu nada disso. Judas não viu nada disso. Pedro viu, Judas não. Portanto, para mim, quem viu o que Pedro viu, não podia negar Jesus 3 vezes. Quem viu o que Pedro viu, não poderia ter feito isso. Marcos capítulo 12, versículo 3 e 5. E assentando-se ele no Monte das Oliveiras, de frente do templo, quem que ele leva? Pedro, Tiago, João e André. Lhe perguntaram em particular: dize-nos quando essas coisas, e que sinal haverá quando todas elas estiverem para se cumprir? E Jesus respondeu, começou a dizer: olhai que ninguém vos engane. Jesus senta à parte, leva Pedro do lado e explica para ele pessoalmente, na orelha dele, sobre o fim dos tempos. Jesus não fez isso com Judas, mas fez isso com Pedro.
Pedro estava no seleto grupo dos discípulos que ouviram e aprenderam do próprio Jesus sobre o fim dos tempos. Marcos, no capítulo 5, versículo 35 e 37 diz: estando ele ainda falando, chegaram alguns dos principais da sinagoga, a quem disseram: a tua filha já está morta, para que enfadas mais o mestre? Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. E não permitiu que ninguém o seguisse, a não ser quem? Pedro, Tiago e João. Pedro vê a ressurreição da filha de Jairo. Quem vê Jesus em forma de glória, quem recebe do Senhor Jesus todo o entendimento de como será o fim dos tempos, quem vê Jesus ressuscitando mortos, não podia ter negado ele 3 vezes. Com você seria a mesma coisa. Você já imaginou aquele amigo seu que você conta tudo para ele, que sabe tudo da sua vida, que você tem ele aqui, ó, no lado esquerdo do peito? Se esse amigo te trair, não pesa mais? Sabe aquele que você não esperava, aquele que você não esperava que fosse fazer com você e fez? É isso que mais pesa. De todos os discípulos, Pedro ocupava uma posição principal. Será que o pecado de Judas de traição é tão maior que o pecado de Pedro de negação? Eu creio que não. O grande problema de Judas não está no fato nem dele ser ladrão. Jesus sabia que Judas era ladrão e nem isso tirou a bolsa da mão dele. Interessante isso. De vez em quando eu vejo algumas pessoas falando: ah, aquele pastor é ladrão. Ué, Judas era ladrão. E eu não vi Jesus chegando e falando assim: ó, eu vou tirar a bolsa dele. Cada um vai pagar pelos seus atos. Cada um vai pagar pelos seus atos. Tem pastor ladrão? Sai dessa igreja. Sai dessa igreja. Um amigo meu um dia me procurou, trouxe uma oferta aqui para mim e falou: essa oferta para você levar para as crianças do Haiti, é o dízimo que eu ia dar na minha igreja, eu resolvi dar aqui para vocês. Falei: cara, está errado. Está errado. Seu dízimo se devia entregar na igreja que você está frequentando. Ele disse: a minha igreja não aplica bem os dinheiros, o pastor não aplica direito o dinheiro, então eu resolvi entregar aqui. Falei: você está errado. O dinheiro não é teu, o dinheiro é de Deus. Se aquela igreja não serve para você, sai dela. Se lá não tem as pessoas certas, se você não confia no pastor que está lá, sai dela. Sai dela. João capítulo 13, versículo 28 ao 30. E nenhum dos que estavam assentados à mesa compreendeu a que propósito lhe dissera isso. Porque como Judas tinha a bolsa, pensavam alguns que Jesus lhe tinha dito: compra o que nos é necessário para a festa, ou que se desse alguma coisa aos pobres. E tendo Judas tomado o bocado, saiu logo, e já era noite. Quando Judas sai para trair Jesus, ele conversa primeiro com Jesus, e eles acharam que Jesus tinha dado ordem para ele comprar alguma coisa, porque Judas era o cara que guardava todo o dinheiro. Quem em sã consciência daria dinheiro para um ladrão guardar, gente? João capítulo 12, versículo 4 ao 8. Então um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, o que havia de traí-lo, disse: por que não se vendeu esse unguento por 300 dinheiros e não se deu aos pobres? Ora, ele disse isso não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão. Ele era ladrão. Tinha a bolsa, tirava dali o que se lançava. Disse, pois, Jesus: deixai-a para o dia da minha sepultura, guardou isso, porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre tendes. Jesus sabia que ele era ladrão. Jesus não repreende Judas jogando na cara dele a verdade do que está no coração dele. Oh, você é ladrão, é com isso que você está preocupado. Não, Jesus coloca o que está no coração da ofertante. Ele diz: deixa essa mulher fazer o que quer, porque o coração dela é grato a mim.
Jesus não repreende Judas: olha, Judas, para de ficar dando palpite, porque você é ladrão. Não, ele esquece isso e diz assim: essa mulher que está dando a oferta, Judas, ela está fazendo isso porque o coração dela é grato a mim. A gente de vez em quando gosta de falar a verdade para as pessoas, não é mesmo? De vez em quando a gente quer botar o dedo e falar: mas você, papapá. Nem Jesus fez isso diante de um cara que roubava tudo que era dele. Se Judas era ladrão, Pedro desejava poder. Se o diabo entrou em Judas, Lucas capítulo 22, versículo 3 e 4. Entrou, porém, Satanás em Judas, que tinha por sobrenome Iscariotes, o qual era do número dos 12. E foi e falou com os principais dos sacerdotes e com os capitães de como lhe entregaria. Satanás entrou em Judas. Mas Jesus também disse que as palavras que saíam da boca de Pedro era o próprio Satanás falando. Mateus 16, 21 e 23. Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muito dos anciãos e dos principais dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. E Pedro, tomando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo algum te acontecerá isso. Ele, porém, voltando-se para Pedro, disse: para trás de mim, Satanás. Se Satanás entra em Judas, em Pedro também entrou. Porque você me serve de escândalo, porque você não compreende as coisas que são de Deus, mas as coisas que são dos homens. Jesus entendia que Pedro naquele momento estava induzido por Satanás, do mesmo jeito que Judas estaria induzido por Satanás para fazer o que fez. Eu acredito, amados, que Pedro negou a Cristo porque amava mais a própria vida. Foi por isso. Ele amava muito a vida dele e não queria morrer, e negou a Cristo. E Judas roubava o que estava na bolsa porque ele gostava muito da vida que tinha. Os dois tinham o mesmo problema. Os dois. Um negou a Cristo porque não queria perder a vida. Um roubava a Cristo porque queria investir na própria vida. Os dois amavam a vida, a própria vida. Esse era o problema dos dois. Não há melhor e não há pior. Então me parece que os amantes dessa vida, e por consequente os amantes do dinheiro, correm o mesmo risco. Quem ama demais essa vida, e quem ama demais o dinheiro, correm o mesmo risco. Mas para um houve amanhã, para outro não. Uma música que diz, né? Porque ele vive, posso crer no amanhã. Porque ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Só houve amanhã para Pedro, não houve amanhã para Judas. Por que houve para Pedro e por que não houve para Judas? Se os dois amavam essa vida, se os dois estavam ligados no mesmo propósito, porque um teve o amanhã e o outro não teve o amanhã. Tudo se fecha quando, antes de morrer, Jesus diz para Pedro: Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Senhor, eu te amo. Senhor, eu te amo. E pela terceira vez: Pedro, tu me amas?
E ele triste diz: Senhor, tu sabes que te amo. E nas 3 vezes Jesus diz: se você me ama de verdade, eu vou te dar um destino. Pedro, se você me ama de verdade, Pedro, eu vou dizer o que você deve fazer, Pedro. Eu vou dizer qual será o seu amanhã. O seu amanhã será: fortalece os teus irmãos. Pedro tinha amanhã, Judas não. Judas não montou perspectivas de amanhã. Judas encerrou o desejo da sua vida com 30 moedas de prata, suficiente para comprar um sítio. 30 moedas de prata dava para comprar uma terra, e ali ele encerrou o propósito. E ninguém pode receber de Cristo o que esses homens receberam, e encerrar a expectativa que Deus tem neles. Não pode. A quem muito é dado, muito é requerido. Pedro sempre teve na cabeça dele: Jesus me mandou fortalecer meus irmãos. E Judas tinha na cabeça dele: eu vou ter umas vaquinhas, eu vou ter uns cabritos, eu vou ter uma carroça, eu vou plantar nas terras que eu estou com. Esse era o projeto dele para a vida dele. Esse era o projeto. Comprar um campo. E de fato, o dinheiro foi usado para comprar um campo, e chamou de campo de sangue. Mas Pedro não. Pedro pensou no que tinha valor. Ele disse: bom, eu vou fortalecer. João capítulo 21, versículo 15 ao 17. Depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amaste-me mais do que estes? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: então apacenta as minhas ovelhas. Tornou a dizer 2ª vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? E disse-lhe: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: então apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe 3ª vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por ter dito 3ª vez: amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. E disse Jesus: esse é o seu destino, Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Judas não ouviu isso. Judas não preparou seu coração para a continuidade da vida em Cristo. Amados, um alerta para todos nós: você está preparando a sua vida para a continuidade em Cristo? Ou você está procurando um campo para você descansar? Pedro agora sabia exatamente o que teria que fazer quando Jesus fosse embora. Ele cuidaria dos seus irmãos. Ele dedicaria a sua vida em fortalecer a vida dos seus irmãos. É por isso que eu tenho medo da igreja evangélica hoje no Brasil, do lixo que ela se tornou. Porque as igrejas que estão mais cheias são as igrejas de profecias, na verdade são profetadas, são as igrejas das promessas. Essas atraem milhares e milhares de pessoas, porque elas estão prometendo campos para as pessoas. Elas não estão prometendo para elas um destino de apacentar ovelhas. Estão dando para elas que cada um cuide da sua vida e cuide do seu campo. Então, o Deus que morreu na cruz para que nós fôssemos irmãos e cuidássemos uns dos outros, agora está focado em tornar cada um independente, rico, com bens. Então nós estamos procurando igrejas que nos deem profecias, procurando profetas, procurando bênçãos. Estamos procurando 30 moedas de prata.
Como Judas poderia usar o dinheiro da morte de Jesus para fortalecer os seus irmãos? Como ele faria isso? Amados, nós somos uma nação da fé. Para Deus nós não somos nem brasileiros, nem haitianos, nem americanos, nem europeus. Nós somos uma nação da fé. Deus, quando olha para o mundo, Ele vê pessoas que têm a fé. Ele vê as pessoas que têm o chamado. Ele vê pessoas que estão construindo campos para si. E Ele olha, está vendo pessoas que cuidam umas das outras. É assim que Deus olha sobre a terra. Deus não olha sobre a terra e diz assim: aqui está um povo chamado Assembleia de Deus, aqui está um povo chamado Comunidade Colheita, aqui está um povo chamado Igreja Quadrangular. Ele não enxerga desse jeito. Ele olha para as pessoas e olha dentro do coração de cada um e diz: esses daqui querem apacentar os seus irmãos, esses aqui querem se fortalecer uns aos outros, esses estão buscando campos para si. Nós somos filhos do reino. E Deus diz a cada um de nós: eu quero me revelar a você com um propósito. Eu vi Jesus, que lindo que Ele é. Ok. Eu senti Jesus, entrou na minha vida. Ok. E agora? Agora fortalece os seus irmãos. Agora fortalece os que estão próximos de você. Sabe por que hoje nós temos, amados, 50 milhões de pessoas caídas? Não é porque eles estão decepcionados com a igreja. Não é não. Não acredito nisso. É porque eles estão decepcionados consigo mesmos, porque não conseguiram fortalecer uns aos outros e se magoaram na caminhada. Sabe por que a maioria abandona igrejas, abandonam grupos? Porque eles estão cultivando o próprio campo. E aí, meu amigo, se o que você está buscando é o cultivo do seu campo, alguém vai pisar, sem querer ou não, nas plantas que você está plantando. Mas se você estiver para fortalecer os seus irmãos, aqueles que estão próximos de você, aqueles que precisam ouvir a palavra de Deus. E eu vou fazer uma pergunta aqui hoje para você: qual foi a última pessoa, amado, que você disse para ela que Jesus era com ela, que Jesus a amava? Qual foi a última pessoa que ouviu isso da sua boca? Quando foi? Mas nós somos especialistas em falar de Jesus para quem já ouviu sobre Jesus. Já percebeu isso? Amados, eu amo os grupos caseiros porque eles servem para pastoreamento, devem existir. Mas um grupo caseiro tem que sair de vez em quando das suas casas para falar do amor de Jesus para outras pessoas, para ganhar o vizinho, para ir na casa daqueles que trabalham com a gente, para fortalecer os que estão fracos. Orem uns pelos outros, ministrem uns para os outros, doem-se uns para os outros, é o que o Senhor diz. Os discípulos viveram 3 anos e meio só ouvindo. Imagina bem aqui como que é 3 anos e meio com Jesus aqui, do lado, e Jesus falava, e eu perguntava, e 3 anos e meio Jesus falando. Amados, se Jesus falou 3 anos e meio para 12 homens, e na hora do vamos ver saíram todos correndo, o que será de nós? O que será de nós? Existe algo aqui que precisa ser descoberto pela igreja, porque a igreja perdeu. Nós podemos nos reunir aqui no culto,
de domingo. Eu posso fazer um culto segunda até, segunda o culto da libertação, terça, nossa, me dá uns nomes aí. Terça o culto da glória, quarta o culto de oração, quinta o culto da revelação, sexta o culto da quebra de maldição, sábado o culto dos jovens, e domingo 3 cultos. Gente, eu posso fazer 200 cultos, e nós vamos ouvir. Falta uma coisa que, se não vier, não vai adiantar nada o que a gente fala. Esses homens dormiam com Jesus, comiam com Jesus, sentavam lado a lado com Jesus. Jesus falou todas as coisas para ele, e na hora que Jesus foi preso, todos saíram correndo. Nós podemos ser ensinados na palavra, e eu vou dizer uma coisa para você que vai te assustar agora. Você acredita que a palavra tem poder? A palavra tem poder, irmão? Eu já escutei tanto isso na minha vida. A palavra tem poder. A palavra tem poder. Mais ou menos. Mais ou menos. Pastor, você se tornou um herege. Como você diz que a palavra não tem poder? Eu quero dizer para você que Jesus ficou 3 anos e meio ministrando a palavra para os discípulos, e não teve poder de segurar eles. Eles saíram tudo correndo. Mas no dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo foi derramado sobre eles, aí a palavra se tornou vida. Jesus disse que a palavra é o quê? Semente. Que nosso coração é o quê? A terra. E o Espírito Santo é o quê? A água. Amados, semente sem terra e sem água não dá fruto nenhum. A palavra de Jesus é a semente. Isso explica muita coisa, irmão. Nós escutamos a palavra, mas se o Espírito de Deus não derramar de água sobre a palavra, a semente fica parada dentro da gente. Ou vamos fazer que nem papagaio, só vamos comer a semente. Então a palavra de Deus, ela tem poder? Claro que tem poder. João no capítulo 16, versículos 7 e 8. Eu gosto da NVI, mas pode ser nessa normal mesmo. Mas eu vou ler na NVI, diz assim, ó: eu afirmo que é para o bem de vocês que eu estou indo embora. Então Jesus disse que depois de um tempo ele pararia de dar semente para os discípulos, e ele disse que seria bom para eles, porque se eu não for, o Consolador não virá para vocês. Jesus mostrou a importância do Consolador. Mas se eu for, eu o enviarei, e quando ele vier, aí o mundo vai se convencer, aí a minha palavra vai gerar frutos, aí a minha palavra vai mostrar de verdade o que é o pecado, a justiça e o juízo. Eu acho que nesses dias nós estamos tendo muita informação e pouca água do Espírito. Essa foi uma avaliação que eu fiz da minha vida. Amados, eu não sei quantos livros evangélicos existem no Brasil, mas eu fui aqui na Z3, Sociep, meu Deus, tem 1 milhão de qualquer problema que você tenha, alguém escreveu um livro para você resolver o problema. Qualquer um. Você tem problema de casamento? Tem um livro lá para resolver o problema do casamento. Você está com qualquer problema que você tiver, você vai encontrar um livro que diga alguma coisa para resolver o problema. Ele só não tem a unção do Espírito.
que é o que realmente resolve o problema. O que ele não tem é a água do Espírito. Precisamos colocar em nossos corações o desejo de fortalecer uns aos outros, cuidar uns dos outros, e clamar, e buscar, e pedir, e chorar, para que as águas do Espírito Santo venham sobre nós. Uma igreja, amados, que busca a palavra, mas que não tem o mover do Espírito, é uma igreja morta. E eu tenho sempre dito para vocês: leiam a Bíblia, leiam a Bíblia, leiam a Bíblia. Sim, amados, leiam a Bíblia, mas busquem a presença do Espírito Santo. Busquem a presença do Espírito Santo para que ele vivifique a semente que foi colocada dentro de você. Jesus disse: é preciso que eu vá embora, eu preciso parar de lançar palavras sobre vocês, e eu preciso ir lá para o céu para mandar o Espírito Santo, porque é melhor que ele venha. Se não fizermos isso, estaremos nos matando, assim como Judas fez. Judas recebeu informação, mas não estava presente na hora que o Espírito foi derramado. Não viu perspectiva. Pedro era igualzinho. Pedro tinha os mesmos problemas, mas Pedro estava ali, junto com aqueles 120 homens, esperando, com medo, com as portas trancadas, batendo os dentes. Aí agora vem vindo os caras, vai matar a gente. Mas Jesus falou para a gente não sair daqui, então vamos ficar aqui. Gente, 40 dias, a gente não consegue ficar 15 minutos orando. Já percebeu como é culto de oração? As pessoas perguntam para mim assim: pastor, por que você não faz culto de oração? Porque eu não aguento mais orar sozinho, irmão. Se é para eu orar sozinho, eu vou orar em casa. Vou contar para você como funciona um culto de oração. Vem uns irmãos aqui comigo, vamos fazer um cultinho de oração aqui? Vamos lá. Vem cá. Anda a mão comigo aqui, não precisa não vir muito não. Vamos fazer um cultinho de oração aqui? Tem mais alguns aqui, vem cá. Vem cá, Renato, vem cá. Vem cá, eu quero fazer um culto de oração aqui. Vem cá, Neuza, vem cá, Gil, vem cá. Vamos fazer um culto de oração, vem cá, Flor. Eu vou explicar para você os cultos de oração que eu conheço. Vamos fechar a rodinha aqui. Vamos orar. Então, primeiros 5 minutos. Ah, Senhor. Você percebe que todo mundo faz a mesma dança? Corpinho para lá e para cá. É tudo assim, para lá, para cá, para lá. Aí tem um abençoado que resolve apertar a mão da sua aliança. E vai apertando, e aquilo dói. Você fala: desgramado. E ali fica. Aí você começa orando para Deus: Deus abençoa nós. Deus abençoa. Aí você vai abençoando todo mundo. Vai abençoando: Senhor, abençoa meu pai, abençoa minha mãe, abençoa o diabo. Não, diabo não, Senhor. E aí começa. Quando você percebe, volta lá, senta lá, fica só você aqui, Neuza. Quando você percebe, está todo mundo sentado. E tem umas bênçãos que estão lendo a Bíblia. Pô, a gente veio para orar, mas ele quer ler a Bíblia, porque ele não lê a Bíblia na casa dele. Então ele lê a Bíblia agora, na hora da oração. E aí ficou o quê? Você e aquele abençoado que quase quebrou a sua mão, apertando sua mão. Sabe quanto tempo dura isso? 15 minutos. 15 minutos. Depois de 15 minutos a gente não sabe mais o que falar. Não sabe. Esse é o culto de oração pentecostal nosso. Não, esse é o mais tradicional. O pentecostal é um pouquinho mais animado, porque tem uns reprepé no meio. De vez em quando sai um reprepé, e aí começa o negócio. Eu não sei se Deus ouve, mas que Ele dá risada, Ele dá. Ah, dá muita risada. Dá muita risada. Amados, o que nos leva a orar
O que nos leva a orar é o entendimento. Você vai repetir para Deus o que está na Bíblia. O que nos leva a orar é uma intimidade com o Espírito Santo. O Espírito Santo ministrará em nosso coração. Ah, pastor, eu não sei como orar. Querido, parabéns, você está no meu time. A Bíblia diz que nenhum de nós sabemos como orar. Nenhum de nós. Mas eu digo para você, amado, que quando o Espírito Santo enche a sua vida, você vai orar com todos, naquilo que Deus colocar no seu coração. Mas a dancinha não para, né? Pedro aguardou as águas do Espírito, Judas não. Os dois pecaram. Os dois se arrependeram. Um sabia o que fazer, mas não tinha força. O outro não sabia o que fazer e também não tinha força. Esse foi o que morreu. Nenhum de nós sabemos o que fazer. Nenhum de nós. Nenhum de nós temos força. Mas nós temos que saber qual é o nosso destino, para que Deus nos chamou. Se você não sabe o que fazer, e você não tem força, busque a presença do Espírito, porque virá entendimento e força. Eu quero ler um texto meio grandinho. Está em Atos, no capítulo 2. Engraçado, né? Pedro era um cara que estava escondido. E agora, quando vem o Espírito Santo, tudo o que ele aprendeu com Jesus agora ganha força e vira um homem intrépido. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz. Ele estava com medo, agora ele levanta a voz. E ele diz: varões judeus e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isso notório e escutai as minhas palavras. Esses homens não estão bêbados como vocês pensam, sendo ainda tão cedo. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que o meu Espírito derramarei sobre toda a carne. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu Espírito derramarei, é água. O meu Espírito eu derramarei, é água, sobre os meus servos e as minhas servas. Naqueles dias, e eles profetizarão. E farei aparecer prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra: sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor serão salvos. Varões israelitas, escutai essas palavras. A Jesus Nazareno, varão aprovado por Deus entre vós com maravilhas, prodígios e sinais, que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmos bem sabeis. A esse que vos foi entregue. Olha o que Pedro está fazendo, amados. Pedro recebeu o Espírito e agora ele está pregando. Ele está anunciando Jesus. Ele começa a anunciar Jesus entre aqueles que queriam matá-lo. Agora ele tem coragem, agora ele tem força, porque toda a semente que estava nele começou a brotar. Como vós mesmo bem sabeis, a esse que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, tomando-o vós, o crucificastes e matastes pela mão dos injustos, o qual Deus ressuscitou todas as ânsias da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Porque dele, disse Davi, sempre via diante de mim o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja comovido. Por isso se alegrou o meu coração, e a minha língua exultou, e ainda a minha carne há de repousar em esperança, pois não deixará a minha alma no inferno,
e nem permitirás que o seu santo veja a corrupção. Fizeste-me conhecidos os caminhos da vida, com a tua face me encherás de júbilo. Varões, irmãos, seja-me lícito dizer livremente acerca do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e entre nós está até hoje a sua sepultura. Sendo pois ele profeta, e sabendo que Deus lhe havia prometido com juramento, que do fruto dos seus lombos, segundo a carne, levantaria o Cristo, para o assentar sobre o seu trono, nesta previsão, disse da ressurreição de Cristo, que a sua alma não foi deixada no inferno, e nem a sua carne viu corrupção. Deus ressuscitou este Jesus, do que todos nós somos testemunhas, de sorte que, exaltado pela destra de Deus, e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isso que vós agora tendes e ouvis. Ouvindo eles isto, ó poder do Espírito agindo, compungiram-se em seus corações e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões irmãos? E Pedro disse: arrependei-vos cada um de vós e seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos que estão longe, e a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. E com muitas outras palavras isso testificava e os exortava. O cara que estava com medo agora estava exortando. O cara que estava com medo agora estava dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. O que o Espírito Santo fez com eles? O último versículo diz: perseveravam na doutrina dos apóstolos. O que é isso? Eles estavam atentos às coisas que os apóstolos aprenderam de Cristo. Perseveravam nessa doutrina, perseveravam na comunhão. O que é comunhão, irmãos? É a gente estar juntinho um com o outro, fortalecendo um ao outro, cuidando um do outro, e no partir do pão e nas orações. O Espírito Santo derramado tira a teoria e põe em prática o que aprendemos sobre Jesus. A importância da palavra é essencial. Devemos ler a palavra, mas devemos buscar o derramar do Espírito Santo, para que a semente seja molhada e para que ela comece a dar frutos. Amados irmãos, Pedro e Judas erraram do mesmo jeito. Pedro e Judas fizeram coisa errada o tempo todo que andou com Jesus. Quem aqui está andando com Jesus? Por favor, levanta a mão bem alto. Quem aqui também está fazendo coisa errada? Bastante. Quem aqui? Nossa, então nós estamos igualzinho Pedro e Judas. Até aqui nós estamos tudo certinho. Tem alguém aqui que está querendo morrer esses dias, desejando alguma coisa? Não. Beleza, isso é bom. Então eu quero dizer uma coisa para você. É bom você saber qual é o seu destino. É bom você procurar e buscar o derramar do Espírito Santo sobre você. Busque, chore, ore, clame, peça para Ele: Espírito Santo, derrama sobre a minha vida. Eu quero ser útil para Deus. Eu quero fazer a vontade de Deus. Eu não quero ser como Judas. Não porque traiu Jesus. Tem gente que fala assim: você é um Judas, você traiu. Não é por isso não. A traição de Judas não foi o pior, irmãos. Não foi. A negação de Pedro foi pior que a traição de Judas. Mas um permitiu que o Espírito Santo derramasse água sobre o propósito. Vamos ficar de pé.